essa campanha visa a gente estudar o Novo Testamento. Já lemos o Novo Testamento todo, né? Aliás, sobre Mateus. Todo o livro de Mateus foi lido e explicado o sentido histórico, filosófico. Aí você aprendeu quem era fariseu, quem era saduceu, quem era os zelotes, quem eram os babão, quem era os herodianos, né? Você teve uma história sobre os grupos que existiam na época de Cristo. Fariseus, saduceus, sacerdotes, que era tudo família, né? Antigamente a turma era tudo família. Existe a família de saduceus, família de zelotes, família de fariseus, família de sacerdotes. Os sacerdotes também eram famílias, né? As pessoas aprendiam a ser sacerdote desde pequeno, né? Então, e tinha o sumo sacerdote e assim por diante. No livro de Apocalipse, é um dos livros que mais desperta a curiosidade por causa dos dias que vivemos, que são conturbados, né? Então, mas também é um livro muito enigmático, porque tem muitos códigos, né? E de vez em quando um pastorzão, um teólogozão da Baixa da Égua, escorrega e marca a vinda de Jesus, marca um bocado de coisa, depois desmarca, né? Então, o livro de Apocalipse sempre está acompanhado pelo livro de Daniel, né? Tem os livros dos profetas, né? Amós, Zacarias, Isaías, né? Oséias. Então, o nome desse estudo é escatologia. Escatologia. Como eu lhe falei, eu nunca fui fã de escatologia, porque na escatologia ninguém pode dizer assim será. Na escatologia nós dizemos talvez seja assim e tudo indica que será, né? Então é uma desconfiança. A escatologia não é uma doutrina exata. Não é como matemática, 1 mais 1 é 2. A escatologia, ela tem muita... Assim, e tudo indica o som tá bom, não tá? Então é uma desconfiança. A escatologia não é uma doutrina exata. Então é o seguinte, a escatologia, ela é uma doutrina, ela varia. Existem vários conceitos acerca do Apocalipse, tá? O que é escatologia? Gislaine Camargo. Escatologia é estudo das últimas coisas. Como é? Estudo das últimas coisas. Estudozinho das últimas coisinhas. Pronto, Chiquinho gosta do inha, né? Estudozinho das últimas coisinhas que vai acontecer inha. Então sempre há uma interrogação, né? É um ponto de interrogação. Sim, sempre há uma interrogação. No livro de Apocalipse, nós não podemos dizer assim será desta forma, porque não temos certeza. E existem várias escatologias. Várias. Existe a escatologia judaica. Existe a escatologia judaica que é muito voltada ao material. Os judeus quase não voltam para o céu. Assim, céu, Jesus, Ave Maria, todo mundo rezando. A religião judaica ela tem uma visão muito focada na terra. Aí tem a escatologia de outras nações, com outros profetas, com outros, né? Tem a escatologia católica, né? A escatologia católica que é muito boa, desliga. E a escatologia católica é muito diferente da escatologia evangélica. Quando chega na escatologia evangélica, aí também se subdivide. A escatologia da igreja batista é uma coisa, a escatologia da igreja adventista é outra, a escatologia da igreja Assembleia de Deus é outra. A escatologia, e tem igrejas que ainda nem tem escatologia porque são tão novas. Tem igreja que tem 30 anos que já dominaram o mundo, o Brasil, que eles não se aprimoraram na escatologia deles ainda. Como chamados neopentecostais, como é a Igreja Cristã do Brasil, como é a Igreja Universal, a Igreja Deus é Amor. Então, nesta bagunça toda, às vezes a gente se perde. Por isso que a questão do estudo escatológico, dificilmente, para você ter ideia, dentro de 30 anos que eu tenho de ministério, eu dei o quê? 2 ou 3 estudos de escatologia. Né? Porque eu não me simpatizo muito, mas como eu trabalho com sonhos e libertação, então o livro de Apocalipse é cheio de sonhos. Inclusive o livro de Apocalipse foi escrito em sonhos. O livro de Apocalipse é um sonho.
Entendeu, bichinho? Que foi escrito, olha bem, eu tô jogando, você vai vendo que eu tô no ping-pong. Lá foi escrito por João, mas nós não sabemos nem que João é, porque existe 2 João na Bíblia. Alguém diz que esses 2 João é um só. Uns dizem que Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Outros dizem que Jesus Cristo foi no ano 100. Outro diz que foi escrito no ano 60. Um fala que foi no domínio de Domiciano, que era um romano muito mau, caba mau, safado, que gostava de matar cristão. Outros falam que foi na época que os romanos, o imperador Tito, destruiu Jerusalém e começou a perseguição aos judeus e também aos cristãos. Eu acredito que foi mais ou menos entre o ano 70 e 90 depois de Cristo. Ou seja, se foi João, aquele que deitava no colo de Cristo, botava a cabeça no ombro de Cristo assim, ele deveria ter uns 90 e poucos anos. Mas há um detalhe, que João foi cozinhado no caldeirão de óleo. Então talvez um velho de 90 anos não aguentasse ser assado. Mas já que o nome João era um nome muito popular, e também os discípulos costumavam se chamar, né, com o nome do mestre. Então, se você era discípulo de um pastor Chiquinho, você era Chiquinho também. Lá vem um Chiquinho, ó, tá na briba. Entendeu como é a coisa? Então, nós começamos, o objetivo é ensinar, não é polemizar. Então, nós começamos dizendo que, possivelmente, o livro de Apocalipse foi escrito entre o ano 70, do imperador Tito, que foi aquele que lascou Israel por causa de Barrabás, até o ano 90, onde entrou, depois de Tito, o Domiciliano, que era o cão dos infernos, era um cabra safado. E começou a matar cristão com força, e judeu também. Foi escrito por João. Qual dos 2 João? Uns acham que é o primeiro João. O livro de João é muito profundo nos evangelhos sinópticos ou iguais, que esse nome sinóptico é muito chique. É só dizer evangelhos iguais. Outro fala que é um outro João que aparece, um diz que aquele outro João que aparece é o mesmo que do evangelho de João. Bem, foi escrito por João na ilha de Patmos. A morte dele foi muito radical. Alguns dizem que ele foi assado em óleo quente. Os caras gostavam de matar cristão assado, né? Camarão, no óleo? É mais ou menos isso, um camarão no óleo. Mas se fosse João, aquele discípulo de Jesus, será que ele aguentava ainda sobreviver, né? Aí lá vem, ele escreveu depois que foi assado no óleo ou escreveu antes de ser assado no óleo? A ilha de Patmos, né, você coloca aí no computador, é uma ilha bem afastada, onde pessoas que fugiam do governo, porque o mundo sempre foi dominado, tá tudo dominado, se escondiam. Então, quando ele fala ilha de Patmos, ele está dizendo, eu sou um fugitivo. A ilha de Patmos era como se fosse o Carandiru, antigamente aqui no Brasil. Mas eles não ficavam lá na ilha, eles soltavam o cara lá na ilha e o cara se virasse, comendo calango, comia cobra, comia ovo de cobra, comia ovo de passarinho, né, até morrer. Ou alguém via resgatar, o cara fazia um barco e sair, né? Mas geralmente quando o cara ficava moribundo, quase morrendo, eles deixavam o cara lá, né? Então possivelmente esse assar no óleo foi assou alguma parte dele, ou perna, pé, alguma coisa, e ele foi soltado lá, né? Ele pode ter escrito o livro antes ou depois que foi assado no óleo. Eu acho que foi antes, porque o cara assado no óleo, né? Ele vai cheio de ferida, ele vai infeccionar e ele vai morrer, né? Foi o que aconteceu com o nosso amado escritor. O filme de João é muito lindo na Ilha de Patmos. A Ilha de Patmos é muito linda. É como o Carandiru. Carandiru é lindo. Agora, quem estava preso lá não era lindo não, né? O Carandiru é um dos lugares mais lindos do Brasil. Seria um tipo de isolamento, sim, seria um tipo de isolamento. Existia 2 tipos de isolamento naquela época. Uma era você colocar ele, o prisioneiro, numa ilha daquele que quando a água sobe, a pessoa morre. Aí já era fatal. Eles amarravam o cara numa estaca, botavam numa ilha daquela. Aí quando a onda subia, a água ia subindo, já tinha os tubarões, tudo com faca, garfo, comia o cara. E a outra é o seguinte, o preso que não era muito perigoso, então eles jogavam numa ilha deserta. Isso aconteceu até em 1600, 1700. Até aqui no Brasil aconteceu muito isso, muito. Né? O cara era um preso político,
Então eles levavam para uma ilha e jogavam lá. Sozinho numa ilha, sossega meus olhos, sossega minha boca. Mas era o cara sozinho, morrendo de fome, sem nada na vida, né? Um cheiro de Amsterdã, Holanda. Olha que bênção. Um grande abraço. Leni, tem um livro que conta a história de Amsterdã e do Brasil, né? É o Bahia dos Holandeses, é um livro de nossa autoria. Dá uma olhadinha, tá no nosso canal. Conta a história de um cara que veio daí, de Amsterdã, em 1625. Então vamos lá. João, na ilha de Pátamos, ele teve um sonho. E o sonho dele foi o livro de Apocalipse, né? Bem, esse livro aí, não é comparando não, mas, bem, é um sonho bem cumprido, né? Outra coisa, os livros eram escritos em duas formas. Papiros, que eram feitos de junco daquele que fazia colchão, né? Que eles duravam às vezes 30, 20 anos se fossem bem guardados, tá? E em couros de cabra, que aí duravam mais. Então, possivelmente, o livro de Apocalipse foi escrito em couros de cabra. E era em rolos. Por isso que nós não sabemos basicamente o que é o começo e o que é o fim do livro de Apocalipse. Porque quando você escreve um livro em rolo, você vai escrevendo a centúria. Está escrevendo a centúria. Aí, quando chega uma hora, você vai botando esse rolo dentro de um cesto. Então, quem pegar esse cesto não vai saber aonde é o começo e aonde é o fim. Então, tem muitas coisas no livro de Apocalipse, depois do capítulo 10, 12 de Apocalipse, nós não sabemos se está no começo, se está no fim, se está no meio. Você está entendendo? Então, o livro de Apocalipse, ele se soma aos demais livros dos profetas antigos judeus. A escatologia judaica não leva em conta o livro de Apocalipse. O livro, ele leva em conta apenas os livros dos profetas antigos. A escatologia judaica difere um pouquinho por causa desses pontos, que eles não... na verdade, nós só temos um livro das coisas últimas, né, das últimas coisas, que é o do Apocalipse. Mas os judeus têm vários. Oséias, Isaías, Zacarias, Sofonias. Os profetas menores, a maioria deles profetizaram coisas que iriam acontecer na terra. Nós só temos o livro de Apocalipse, tá? A ele tiro o meu chapéu. Vamos orar para a gente ler o livro? Bora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bendito seja o Senhor. A questão sim, tem o livro de Mateus, Danilo Rodrigues. É o final do livro de Mateus 24, Jesus Cristo, né, fala sobre acontecimentos finais. Obrigado, viu, Rodrigo? Você está certo. Mas não tem um livro assim. O único livro que fala exclusivamente do fim é o Apocalipse. Mateus também fala, Marcos também fala, mas no final, aquelas dicas que Jesus fala. E a maior dica que eu digo para você, de todos os livros, Apocalipse, como foi nos dias de Noé, será nos dias que vêm. Então ele já disse tudo. Para mim, é a maior dica que Jesus Cristo falou sobre o final. E aí os anjos vão descer para pegar a mulher? Não precisa nem descer, tá? Você já está acontecendo. Então, vamos para o Apocalipse? Bora! Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse. Aí lá vem. Revelação. O nome Apocalipse significa revelação. Veja aqui no ping-pong a gente vai dizendo logo as coisas. Como foi escrito, por que foi escrito, onde foi escrito. O império era de Domiciliano ou de Tito. Todos os dois eram FDP. Acaba que gostava de matar. Na verdade, esses dominadores adoram matar. Eu não estou fazendo nada na vida, eu vou matar as pessoas. Tem cristão aí para matar? Tem. Mata os cristãos, mata os 10, uns 20, mata 2.000 crianças, tá? Porque era, sei lá, era o cão dos infernos. Eram os filhos de Caim, né? No poder, tá?
Vamos tomar um cafezinho? Bora! Valdemir! De vez em quando eu vou tomar um cafezinho lá na casa do Valdemir. Pastor, você acredita em arrebatamento? Bem, vamos ler aqui o Apocalipse? Bora! Vamos lá e você vai me ajudar, tá bom? Todos vocês estão convidados para conversar. Não é só para ouvir ou fazer pergunta, mas você pode dar... E essa parte? E aquela parte, tá? Como ele falou aqui, o livro de Mateus. Escatologia, doutrina das últimas coisas, coisas que irão acontecer. Não se pode dizer assim será, nós sempre dizemos talvez seja, ou talvez seja assim. E o livro de Apocalipse é somático. Geralmente nós somamos com o livro de Mateus, com o livro de Oséias, de Zacarias, tal e tal. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Né? Que em breve irão acontecer. Então essa coisa em breve, já faz 2000 anos que houve essa revelação. Então veja que em breve na Bíblia é que nem o Ali do Matuto. Toda vez que eu viajo eu encontro um cara assim. Eu estava perdido lá na Bahia, né? Lá dentro da Bahia pro Piauí. Aí o cara, é logo ali, é 300 quilômetros daqui para lá. É só ir por aqui que chega lá. Quantos? 300 quilômetros, nós chamamos de 300 quilômetros de Campina Grande para Recife e ainda chega em Alagoas. Rapaz, é ali, vai, é 300 quilômetros no estado chega. Estradinha de terra. Eu digo, opa! Então, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Enviado por intermédio do seu anjo. Então, o anjo foi enviado para João, porque Deus faz tudo através de anjo. Dificilmente Deus vem fazer pessoalmente. Notificou ao seu servo. Então, o anjo foi quem ensinou. Então, se alguém disser, Nikola Tesla, um anjo ensinou ciência a Nikola Tesla, um anjo falou com fulano, a Bíblia diz que o anjo falou com João e notificou a ele o que há de acontecer. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tudo o que viu. Então, o anjo atestou. Que anjo será isso, né? Será que é o anjo da anunciação? Será que é Gabriel, né? Pode ser Gabriel, né? Eu acho que é Gabriel, tá? Pode ser Miguel, pastor? Não. Miguel não é de anunciação, não. Miguel é do cacete, é faca na caveira. É anjo de briga. Né? Anjo de guerra. O anjo da anunciação é Gabriel. Nós não sabemos qual o tipo de anjo aqui. Bem-aventurado aquele que leem aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Então você é bem-aventurado porque você está escutando e eu estou lendo e nós está lendo. E Chiquinho está soletrando. Soletra, Chiquinho. Eu sou Mobral. É uma profundidade muito grande. Aí diz, dedicatória do livro. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz. Então existiam 7 igrejas principais na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E a parte dos 7 espíritos. Então, ele começa a entrar no 7. O 7 é muito presente no livro de Apocalipse. 7 igrejas, 7 espíritos, né? Aqueles 7 espíritos que se acham diante do trono. Que espíritos são esses? Espíritos sagrados. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Então, esse homem tinha muita intimidade com Deus. Mas talvez essas palavras não sejam dele, mas do anjo, ao qual nós tiramos o chapéu. Eu acredito muito nisso, tá? Ana Maria disse que acha que é Gabriel. Eu também acho, né? Aí mostra que é muito profundo. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou entre os mortos, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ele é apresentado como soberano dos reis da terra. Então, Cristo é o chefe, apesar de ele não ter estabelecido seu reino na terra. Da parte, aquele testemunha fiel, tal, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Cristo nos liberta do nosso pecado. Nos constituiu reino, nós somos um reino, a igreja é um reino. Sacerdotes para o seu Pai, para seu Deus e Pai, ele, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Então, isso matava os reis de raiva,
porque a glória e o domínio é o Senhor. E a igreja tem força. A igreja é um sacerdote. Nós não sabemos a força que tem. Você pode botar o inferno para correr, mas a igreja é omissa e fica tudo se escondendo com medo. Mas a Bíblia diz que a igreja é um sacerdócio. Ela tem força e tem poder, né? Canal Catuve, forte abraço, meu pastor, meu amigo, mais chegado que o irmão. Oh, que palavras maravilhosas. Fernando Bartolomeu. Deus te abençoe, tá, Fernandão? Um cheiro em você bem grande, viu? Muito obrigado pela sua recepção aí em Itajaí, cidade linda. Depois eu mostro a foto aqui, eu com o Fernando Bartolomeu, lá em Itajaí, Santa Catarina. Ele é do canal Catuve. O canal Catuve é um canal de linha judaica que ensina hebraico a você, no original. Então ele tem um conhecimento vasto. E é tudo de graça. É só você entrar no canal Catuve, canal Catuve, K-A-T-U-V. Tá vendo aqui ó, nos comentários? Aí você se inscreve lá no canal Catuve, tá? Aí lá tem Fernando Bartolomeu e uma equipe incrível de pessoas para lhe ensinar, através de vídeos, o hebraico, a língua sagrada. Esse chapéu aqui foi ele que me deu, tá vendo? Obrigado, viu, Fernandão? Onde é que eu estava mesmo? Sim, nos constituiu reino, sacerdotes para Deus o Pai. A ele a glória e o domínio pelo século. A igreja é um domínio, gente. Não vai dizer que nós somos um bando de tchutchuca, não, que a gente não é um bando de tchutchuca, não. A igreja tem que se impor na terra. Nós se escondemos nas cavernas durante muito tempo e a turma ficou dando uma de moderno e pisando em cima de nós. Se a gente não for o sal da terra, a gente não serve para nada, só para ser pisado pelos homens. A igreja não está aqui para ser um tchutchuca, para ser um lego-lego, assim, uma coisinha linda, gostosa e maravilhosa. Nós temos que se impor também, nós somos um reino. Olha, né? Nos constituiu um reino, sacerdote para o seu Pai, e Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos ultrapassaram. Ou seja, ele vem nas nuvens, todo olho vai ver, até aqueles que o mataram. E todas as tribos da terra, tribos, nações, tá? Da terra, se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Se lamentarão é porque eles vão pensar, né, que é o anticristo, né? Maria Michelet, o livro Apocalipse, é muito simbólico, muito mesmo. Eu sou o Alfa, aí ó, Fernandão, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega o último. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí você vai ver aí, que tem hora que é Jesus Cristo falando, tem hora que é o Espírito Santo falando, tem hora que é Deus falando. Dá para notar que Jesus Cristo e Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Só muda as características. Ó, eu sou o Alfa. Quem é o Alfa e o Ômega, não é Jesus? Eu sou o Alfa. Diz o Senhor. Senhor é aquele que manda, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nessa parte aqui do versículo 8, ele se mistura. Jesus e Deus falam como se fosse uma pessoa só. A visão de Jesus glorificado, versículo 9, do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso, ou seja, João se coloca como nosso irmão, né? E companheiro. Hoje é fácil, né, ser crente, né? Mas antigamente os caras botavam a gente para passar a bunda no caldeirão, enfiavam um prego na bunda da gente e pregavam na cruz. Não pense que o mundo é amigo do cristão, não, tá? O mundo nem é amigo de cristão, nem é amigo de judeu. Quando o mundo pega, bota para lascar, mas bota mesmo. Não pense que esse pessoal assim, tão arrumadinho, tão legalzinho, direitos do direitos não sei do. Se eles pegar a igreja, eles lascam a igreja. O mundo odeia a igreja. As pessoas não, mas o mundo sim. Porque o mundo é Caim e a igreja é Abel. Entendeu agora? Eu, João, vosso irmão, companheiro nas tribulações, no reino da perseverança, e em Jesus achei-me na ilha chamada Pátamos. Então, em Jesus achei-me na ilha. Esse em Jesus é por causa da perseguição ou em espírito. Ou ele sonhou que estava na ilha Pátamos. Possa ser até que ele não tivesse na ilha de Pátamos, mas ele tivesse sonhado. É a mesma coisa de eu estar aqui na Paraíba e de repente sonhar lá em Itajaí,
ou no Rio Grande do Sul, ou sonhar lá na Chapada Diamantina. De repente encontro eu na Chapada Diamantina, porque isso já aconteceu. Eu aqui já sonhei lá em pé na Chapada Diamantina. Era O Mundo Jaz do Maligno, Guilherme Almeida. Guilherme Alexandre. Então não pensa assim, a igreja gosta, o mundo gosta da igreja, gosta não. Quando o mundo creu na igreja, pega mesmo. Né? Agora nós somos divididos, achamos que quando o mundo está atacando uma igreja, a gente acha bom. Aí quando o mundo está atacando outra igreja, a gente acha bom. Não faça isso não, cada um na sua, mas não acha porque seus irmãos, nós somos tudo irmão. Né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Então ela se achou na ilha de Pátamos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Então ele deve ter sido punido e ser jogado na ilha de Pátamos. Então a versão melhor é esta. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é sábado. Né? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então ele estava na ilha no sábado, na ilha de Pátamos, e ouviu aqueles aqueles berrantes tocando, né? Então é como fosse alguma coisa anunciando, né? Algo muito importante. Então ele começa a contar como foi o sonho, né, que ele teve por trás dele, né? E dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a voz mandou ele escrever um livro e enviar para as 7 igrejas. Então, eu teria que... Então, o Berrante, por favor. Então, foi uma ordem. O livro do Apocalipse está hoje na sua mão, graças a essa ordem aqui, tá? Então, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Nesses 7 candeeiros, olha bem como o livro é simbólico. São 7 anjos, né? 7 anjos falando. 7 candeeiros, 7 lâmpadas. 7 lâmpadas, 7 lamparinas de ouro, né? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então, um semelhante ao Filho do Homem, era Jesus. Com vestes talares, eu não sei o que é talares, e cingido, ou seja, com um cinto no meio da barriga. A altura do peito, olha, o cinto era aqui nos peitos. E com um cinto de ouro, olha só. Então, isso aqui é de judeu, né? Aqui, ó. Ó, Fernando, como é o nome disso aqui? É o sofá. Não é o sofá, é chofá. Chofá. Quem toca bem é Petros. A Sandrinha, lá de Aparecida, foi quem me deu. Oxe, falhou, foi. Calma, rapaz, que eu tô treinando. Oxe. Bem, eu tenho que treinar um pouco mais, né? Ai, meu Deus. Assim os cabas não iam pra guerra, não, porque o sofá tem que tocar, né? Diz que atrai sorte. Eu vou tocar bem muito para atrair muita sorte. Então, um estava cingido com cinto até os peitos, sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os seus olhos como chamas de fogo. Então os olhos dele eram de fogo, cabelo como pura lã. A sua cabeça, seu cabelo era branco como a pura lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a bronze polido, bronze polido, como refinado na fornalha. A voz era como de muitas águas, era aquela voz, né? Tinha nas mãos direitas 7 estrelas, que eram as 7 igrejas, e na boca saía uma afiada espada aguda de 2 gumes. É tipicamente um sonho, né? Ele abria a sua boca, aí a espada ia saindo da boca dele, né? Ó, então, tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então era uma visão espetacular, né? Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então ele desmaiou.
Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem era? Jesus, né? Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive e que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o diabo não tem a chave do inferno. Quem tem a chave do inferno é Jesus. Ele não tem a chave nem da casa dele. E da morte também. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então, o livro vai mostrar coisas que são e os que hão de acontecer. Na teologia católica, a maioria do Apocalipse já aconteceu, né? Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que há de acontecer depois destas. Quando ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são 7 igrejas. Então, lembre-se, quando a Bíblia fala anjo da igreja, a parte da teologia católica diz que são os pastores, os líderes, mas não é. A Bíblia diz aqui, as 7 estrelas são 7 anjos, e os 7 candeeiros são 7 igrejas. Então, são anjos mesmo. Agora, na tradução nossa, evangélica, nós falamos que, como anjo significa mensageiro, que são 7 pastores de 7 igrejas. Tá? Pode ser também. Capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele conserva os anjos, né? E também anda na igreja. Essas 7 igrejas são simbólicas, porque existiam muitas outras. Não só existia 7. O número 7 é colocado aqui. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua presença. Ele está falando para a igreja de Éfeso. E falando para a igreja de Éfeso, também está falando conosco também. O teu labor é luta, é trabalho, como a tua perseverança. A igreja de Éfeso era perseverante. E aqui não pode suportar homens maus. Ou seja, a igreja de Éfeso não gostava de suportar homens maus. E que puseste à prova o que a si mesmo declaravam apóstolos, e não são. Então apareciam uns caras lá dizendo que eram apóstolos, e não eram. Então eles disseram, vamos analisar esses caras. A igreja de Éfeso era desconfiada. Tem que ser desconfiado. Hoje todo mundo quer ser, todo mundo, né? Mas será que é mesmo? E achaste eles mentirosos. E tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não deixasse esmorecer. A igreja de Éfeso e as demais igrejas, pode ser a igreja de Éfeso mesmo, e pode ser 7 formas de nós sobreviver como cristão. Então existiu o crente Éfeso, o crente Tiatira, o crente Pérgamo, o crente Sardes e o crente Laodiceia. O crente Filadélfia, que é o melhor que tem, né? E o crente de Laodiceia. Então, podemos ver isso de várias formas. Uma mensagem direcionada à igreja, uma mensagem direcionada à igreja de Éfeso e uma mensagem a 7 tipos de crentes diferentes. 7 tipos de cristão diferentes, tá? Então vamos lá? Onde é que eu estava mesmo? Tens perseverança. Tem um porém contra ti. Então tinha coisas positivas e tinha coisas negativas. Agora vem a negativa. Tem um porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então aquele fogo que a igreja de Éfeso tinha foi esfriando. Foi. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então mostra que a igreja de Laodiceia caiu. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, a igreja de Laodiceia, ela começou com aquele fogo, aí depois foi esfriando. Tem gente que é assim, né? Em tudo. Tem gente que começa, meu amigo,
É melhor você começar na velocidade e continuar na velocidade do que você, né? Eu vi isso na estrada, andando. Às vezes a gente bota 130, 120 num carro, aí passa um cara com 200. Bum! Aí lá na frente esse cara com 200 para tomar um cafezinho e a gente passa na frente dele. Aí vem um caminhão com 80, que o caminhão não pode sair de 80, né? Mas passa na frente da gente demais o caminhão. A gente passou o caminhão. Aí depois para o banheiro e tal, aí o caminhão passa. Então é melhor ser constante do que dar uma velocidade muito grande e deixar na frente parar. Então essa seria um recado para nós, né? Tipos de crentes, tipos de cristão, tá entendendo? Tem cristão que vou salvar o mundo todinho, depois ele mesmo se perde, entendeu? Então é melhor uma velocidade constante do que uma alta velocidade e depois para dar uma mijadinha ou tomar um café, aí o caminhão só no 80, o cara pisa no 80 e vai só no 80, anda o Brasil todo, e o cara bota 200 na Hilux, e não corre tanto, é a questão da constância. Então Deus está dizendo para Éfeso que eles foram inconstantes, eles foram 1000, agora está 100, depois está 1, então para nós é uma excelente doutrinação, né? É aquele cara que quer ver beijando a mulher direto e depois não quer nem andar com ela. É aquela pessoa que é tão animada e depois desanima. Agora, sabendo que nós somos assim, o ser humano ele se anima, desanima, se anima, mas tem que estar dentro de uma constância. Não adianta você ser 100 e depois ser 0. É melhor que você seja 80, tá entendendo? Sem alterar. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, tens contudo ao teu favor que odeias as obras de Nicolaítas. Os Nicolaítas eram um grupo de pessoas, as quais também odeio. Esses Nicolaítas, depois eu vou dar um estudo sobre eles, eram os cabas safados. Eram vários grupos que atacaram a igreja, né? Grupos que diziam que Jesus Cristo não tinha corpo, tinha também outros que diziam que Jesus Cristo... e muitas coisas, né? A igreja antiga foi muito atacada. Não pense que a igreja está sendo atacada hoje. A igreja hoje está muito boa, obrigado, mas já fomos muito atacados, de todos os jeitos, de todos. Né? Graças a Deus que até agora a igreja não foi destruída. Tenho contudo ao teu favor, ou seja, os Nicolaítas atacaram a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Então o livro começa a revelar que no céu você vai comer. Você que gosta de comer, boa notícia, você vai comer no céu. Hoje eu pensei que a gente ia ficar só rezando, mas come. Então, você vai comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 8. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja, ou ao pastor da igreja, ou ao padre da igreja, ou ao bispo da igreja, ou ao anjo mesmo, porque eu acredito que cada igreja tem um anjo, tá? Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, tua pobreza, mas tu és rico. Porque a igreja de Esmirna era pobrezinha. Tem igreja pobre, tem igreja rica, né? Tem igreja pobre, tem igreja rica. Mas toda igreja é rica. Mas tu és rico. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Aí tem, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A igreja de Esmirna foi atacada por um grupo de judeus. Aí onde entra a rivalidade. Onde Paulo abria uma igreja, os judeus iam atrás. E dizia que Paulo não era discípulo, porque não andou com Jesus, que era um mentiroso, e tornava a igreja cristã em judia. Essa é um fato histórico. Né? Na igreja de Esmirna aconteceu muito isso. Eles planejaram. Como é que nós destrói os cristãos? Porque havia esse ódio bobo. Esse ódio bobo era: onde é que tem uma igreja cristã? Tem ali na Baixa da Égua. Então nós vai lá. Quem foi que fundou essa igreja? Foi Paulo. Paulo é um mentiroso. Paulo nem discípulo de Jesus. Paulo nem andou com Jesus. É tudo mentira.
Aí circuncidava os caras e tornava os caras judeus. Aí aqui o bicho pega, né? Ó, assim mesmo declara judeus, mas eles não eram judeus. Eles eram da sinagoga de Satanás. Olha. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para seres postos à prova. 3 tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano algum, não sofrerá o dano da segunda morte. Então, sobre a igreja de Esmirna, falou só essa questão, né, dos judeus e da igreja de Esmirna, e que ela era pobre e necessitada e que iria haver uma tribulação grande sobre ela. Se for a questão de tem um judeu, tem um cristão Éfeso, tem um cristão Esmirna, então tem aquele cristão que, apesar de ser cristão, ele tem poucas condições financeiras e sofre muito, né? Mas ele é rico, né? Então, a carta à igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes, ou seja, é o juiz. Conheço o lugar em que habitas, onde é o trono de Satanás. Então, se for assim, crente Pérgamo, tem crente que mora no meio do Satanás. E assim, mora com a sogra? Não, rapaz, o Satanás que aqui lá é o trono do diabo, literalmente, um lugar onde as pessoas eram ruins, eram más. Essas coisas diz que aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar onde habita. Chiquinho, você é uma graça, Chiquinho. Onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Anda nos dias ainda nos dias de Antipas. Aí veio um rei, esse Antipas era um rei safado, viu? Era. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, né? Não, esse Antipas aqui, tira a palavra, esse Antipas aqui, ó. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Então, não era o rei safado, era o testemunho fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse trono de Satanás se deduz que é um territorial, um lugar onde habitava muita gente ruim, né? É Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão. A sustenta de Balaão é a macumba. Tanto existe crente macumbeiro, judeu macumbeiro, católico macumbeiro e macumbeiro, pessoas que usam a fé fazendo feitiço. Seria a doutrina de Balaão, a doutrina do feitiço, né? E que faz o feitiço por dinheiro. Aí, pois eu tenho aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, para adorar os ídolos, né? E praticarem a prostituição. Então, cultos sexuais. Aqui, praticarem a prostituição. Praticar a prostituição não era raparigagem, não. Era cultos sexuais que havia em Pérgamo. Entendeu? Isso era muito comum naquela época. Outro assim, também tu tens o que a mesma forma sustentar a doutrina dos nicolaítas. Lá vem os nicolaítas de novo, meu Deus. Esses nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venham contra você, sem demora, e contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, dar-te-ei um maná escondido. Ou seja, se for levar para o lado do crente Pérgamo, é porque tem crente que gosta de uma macumbinha, de um ritualzinho assim meio macabro, entendeu? Tem. Eu já dirigi igreja que a turma gostava demais, meu Deus. Era. Pastor, assim, eu gosto muito de Jesus, mas tem as outras coisas também que a gente pode utilizar, né, pastor? E uma galinha preta, um negocinho assim. Não, meu irmão, não pode não. Não, mas assim, isso não tem nada a ver. Tem. Então, se for levar para a história,
A igreja de Pérgamo, ela tinha uma forte sensualidade, cultos sexuais. Esses cultos sexuais foram muito combatidos pela igreja católica, né? Muito, e foram todos mortos. A igreja católica bateu forte em cima. Eram cultos que tinham sexo. Isso vem do paganismo, né? E atrás de energia, essas coisas. Então ele avisa, se você não se ajeitar, eu virei contra ti. E os romanos foram contra eles. E os romanos dilaceraram, acabaram com a turma lá. Sobre essas pedrinhas, darei uma pedrinha branca, sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então esse novo nome é uma senha de você quando morrer, todos nós quando morrer, se formos para o céu, tomara que você e eu vá, então nós receberemos uma senha, um cartão de crédito. E nessa senha você vai poder acessar muitas coisas no mundo espiritual. Não é o seu nome. Por exemplo, você chega no céu e recebe uma pedra com nome. Aí diz, como é teu nome? Sei não. Está escrito na pedra, mas não posso dizer a ninguém. Quem é você? Sei lá. Tu é quem? Também não sei. Tu veio da onde? Eu não sei não. E a gente ficaria um monte de abestalhado no céu. Sem saber quem é quem. Entendeu como é a coisa? Vou tomar um cafezinho? Bora? Então, esse novo nome que nós receberemos no céu, que ninguém sabe, é uma senha, uma pedrinha branca, é um cartão de crédito. Esse Joilson é meio idiota. Mas seria o quê? Vamos dizer que Chiquinho vai pro céu. Vai, Chiquinho, pro céu! Acha, a Chiquinha vai também. Eu não quero ir só não, é? Eu vou pro céu. Aí, chega no céu, Deus dá uma pedra branca. Aí nessa pedra, a Chiquinha diz, como é teu nome? Sei não. E o seu, Chiquinha? Também não sei. Quem é tu? Também não. A Bíblia diz que nós conheceremos Abraão, Isaac e Jacó. Então não é questão de nome, é questão de senha, de poder. É como se cada um de nós recebesse um código. Aquele negócio que o cara recebe nos Estados Unidos, como é o nome que recebe? Credit Card, não, é Green Card. Então, nesse Green Card tem uma senha. E essa senha fará você acessar poderes, alguma coisa assim. É isso que eu vejo, tá? Porque nessa tradução aqui, aquele que vencer, não sei o que lá, da baixa da égua, vai para o céu, receberá uma pedra nova, e que ninguém vai conhecer o nome que está lá, só aquele que o recebe. Então, é uma senha, é só você que sabe. Você está me entendendo? Sim ou não? Quem é que está entendendo aí? O que é que você acha que está do outro lado? Então, na tradução, essa pedrinha, uma pedrinha branca, vai ser uma senha que você vai receber, entendeu? Aí alguém disse, me diga aí a sua senha. Digo, nada. Pois é. Pois é, pessoal. Então, a carta à igreja de Tiatira. Então, deixando bem claro que são cartas a igrejas, 7 igrejas na Ásia. Essas igrejas representam nós, igreja, e podem representar espécies de cristãos diferentes, tá? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, : Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao de bronze. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, a igreja de Tiatira, ela fazia coisa e fazia, ela ia aumentando as coisas. E ao contrário da igreja de Pérgamo, a Esmirna, que começava grande e terminava pequeno, a igreja de Tiatira começou pequena e fazia grande. Até assim ela dava uma oferta e ia aumentando. Que as tuas obras primeiras são menores do que as atuais. Então elas iam aumentando. As tuas últimas obras, a sua perseverança, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, aí lá vem a correção, contra ti a tolerância que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Olha, tem uma nega lá dizendo, eu sou profeta. Ela mesmo se declara profetiza. E não somente ensine, mas ainda seduza
os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Uau! Tá vendo que não tem nada novo sobre a terra? Então, na igreja de Tiatira, era uma igreja muito animada, uma igreja muito boa, boa demais, boa, muito boa. Mas tinha uma nega lá, chamada Jezabel, que era uma profetisa, e ficava e profetizando e levando a turma para a idolatria, mas também joga aqui sedução, praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas. Que profeta era essa? Geralmente vinha de cultos pagãos. Aí lá vem outra igreja que também tinha influência com a religião antiga. Que a religião antiga tinha a profetisa, tinha a questão, jogos de sedução, praticar prostituição, idolatria, cultos aos ídolos. Entendeu? Aqueles cultos que eu falei que a igreja rechaçou, a igreja católica rechaçou, né? Dê-lhe um tempo para se arrepender. Ela, todavia, não quer arrepender da sua prostituição. Essa prostituição aqui pode ser também da Bíblia, ou seja, a pessoa que altera a Bíblia está prostituindo a Bíblia, né? E pode ser literal. Eu acredito que as duas coisas. Literal, porque esse tipo de sacerdotisa também tinha muitas informações de outras religiões. Aí diz assim: eis que prostro na cama, bem como uma grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então Deus disse que ia rechaçar novamente, como disse na outra igreja, essas práticas. Digo, todavia, a vós, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então ele não exigiu mais nada. É só que essa mulher, chamada profetisa, saia do meio, que a nega estava com a molesta dos cachorros. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então se conserve até que você tenha. Né? Tem coisas que Deus não exige muito da gente. Se conserve. Né? Se conserve. Se conservar de quê, pastor? Do mundo, da raparigagem, da putaria, dessa safadeza que tem o mundo. Né? Então se conserve a si mesmo. Ao vencedor, o que guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aí terminou o capítulo 2. Vamos para o capítulo 3, está tão gostoso, né? Capítulo 3, vamos ler só o 3, aí amanhã a gente lê o 4 e o 5. Vamos lá? Bora! Capítulo 3. Tem alguma coisa a acrescentar aí? Vocês estão me assistindo? Eu acho lindo essas cartas das 7 igrejas. Estou entendendo, pastor Valdineia. Boa tarde, pastor. Pastor, conheço magistas que falam que se soube o nome de uma entidade que fazem com o Exu, mas são mortos, conseguiu destruir. Por isso eles falam apelidos e não seus nomes na terra. Sim, Carta da igreja em Sardes. Então, vamos dizer a carta da igreja em Sardes, a carta para nós que somos igreja, e a carta para o cristão Sardes. Como é um cristão Sardes? O anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e o que tens, e o nome daquele que vives, tem nomes de que vives e estás mortos. Eita! Ela tem nome de que vive, mas está morto. Se vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Portanto, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Então, Deus pesou, não achou íntegro as obras dele. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiar, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora vireis contra ti. Tens, contudo, em Sardes,
poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, nosso nome estará lá. Chiquinho da Silva Silva. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos do céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos para a igreja de Filadélfia. Olha, igreja de Filadélfia. Aí, nesse capítulo 3, né, termina as igrejas. As igrejas, a introdução do livro. Né? Pode ser até o final do livro. Né? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Ou seja, a igreja de Filadélfia tinha pouca força, poucas condições. Entretanto, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis que farei de algum de vós, dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, aí aparece novamente a rivalidade. E não são, mas mentem. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer o que eu te amei, e conhecer que eu te amei. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Então, aquele que persevera, quando vem a hora da tribulação, Deus guarda, tá? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma. Então, guarda a palavra de Deus, mesmo tendo pouca força. E eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, a grande tribulação, para experimentar os homens que habitam a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A gente pregando sobre isso. Jesus vem sem demora, conserva o que tem, viu? Para que ninguém tome a tua coroa. Aí o irmão agarra a mulher dele e diz: ninguém vai tomar minha coroa, ninguém vai tomar. Não, mas não é essa coroa. É a coroa da vida eterna, entendeu, meu irmão? Ah, sim, que eu pensei que... Não. Então, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, a coroa pode ser tomada. Entendeu? A coroa pode ser tomada. Então, aí aquele negócio de ser salvo e nunca mais condenado cai por terra. Porque a Bíblia mesmo diz que você pode perder a coroa. E a coroa não é sua mulher. A coroa é a coroa da cabeça, entendeu? E também você tem que ter cuidado com a coroa da sua mulher. Então você tem que conservar o que você tem, né, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus. Isso é tudo simbólico. Você não vai virar uma viga, você não vai virar uma coluna de uma igreja. Coluna é principal. Olha bem. Dali jamais sairá. O cara pensa: vou virar uma coluna no meio da igreja, vou ficar preso ali, vou virar uma estátua. Não. Coluna é pessoas principais. Também chamado de arrimo. Farei coluna e gravarei o nome sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que descerá dos céus, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque tem gente que tem ouvido, mas não escuta. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Entendeu? Tem gente que só ouve o que quer ouvir. O cara blá, 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 isso é uma burrice. Você tem que ouvir e ponderar o que você escuta. Mas se você escuta só o que você quer ouvir, então você gerará uma tendência segundo a sua natureza. Carta da igreja de Laodiceia. Agora vem a igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Aí, como eu lhe falei, alguns acham que é carta às igrejas daquela época, e é realmente uma carta àquela igreja. E que essas cartas representam tipos de crentes. Outros acham que essas cartas representam estágios da igreja. Né? Houve a igreja de Filadélfia, houve a igreja agora, nós estamos no período de Laodiceia. Né? E outros acham, que eu também acho isso, que são tipos de cristãos. Né? Então tem o crente, o cristão Filadélfia, o cristão Laodiceia.
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, ou seja, o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. O cara nem era frio nem era quente, ó. E era o quê? Que és morno. Oxi, é morno. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porém, como és morno, e não és quente nem frio, estou pronto para te vomitar da minha boca. Olha, pois diz, estou rico e abastardo. A igreja de Laodiceia era rica e abastarda. E isso não quer dizer que todo rico e todo abastardo seja frio, não. Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque a outra igreja também tinha. Estou rico e abastardo, não preciso de coisa alguma. Sabes o que tens? E nem sabes o que tu és, infeliz, sim, miserável, pobre e cego. Aí pegou pesado, né? Pegou pesado, que a igreja lá de Laodiceia dizia que era rica, que era abundante, mas era um monte de caba frio, entendeu? Nem era 8 nem 80. Então é preferível que seja uma pessoa definida do que uma pessoa indefinida. Uma pessoa indefinida é muito perigosa, né? Uma pessoa indefinida é a pior coisa que existe. Um marido indefinido, uma mulher indefinida, um crente indefinido. Você tem que ser sim, sim ou não, não. Né? É como uma mulher que esperou 30 anos, o marido, eu não sei se eu quero ter filho. Eu não sei se eu quero ter filho. Depois de 30 anos ele teve com a boia. Então, a pessoa indefinida é um fracasso. Ou o cara é ou não é. Para ficar meia sola não dá, entendeu como é a coisa? Meia sola não dá. As pessoas meia sola, elas são rejeitadas. Que ela fica, não vou, eu sou, não sou, eu vou, não vou, sou, não sou, eu vou, não vou, eu sou, não sou. E também ganha o apelido de falso, né? Ou o cara diz, eu sou assim, assim mesmo. Eu prefiro ser um cara bruto, ignorante, que diz, eu sou desse jeito e pronto. Do que um cara que hoje está alegre, amanhã está triste, depois está assim, é indefinido, né? Era a Laodiceia era indefinida, ela era morna. Ela nem era quente e nem era fria, né? Dizia que estava rica, abastarda, de nada tinha falta. Aí a voz diz que era infeliz, miserável, pobre, cego e nua. Eita paulada! Aconselho-te, aí lá vem um conselho, a doutrina. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, ou seja, busque para que eu te enriqueça. Vestiduras brancas para que te vista, a fim de que não se veja as tuas vergonhas, a tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim que veja. Então, Jesus está do acordo, tá? Se a pessoa não é, então você pode ser. A pessoa só não é se a pessoa não quiser, mas Deus está do acordo. Vem cá, vamos conversar, bora. Vamos se vestir, que você é pobre, segue nua, então vamos comprar ouro, colírio, para ficar boa. Bora. Vamos lá. Eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então ele corrigiu, mas ele disse, olha, eu falo assim para repreender você, porque eu amo você. É como um pai que quer corrigir o filho. O pai, quando é certo, porque tem pai errado também, né? Mas quando o pai é certo, ele corrige o filho, não é que ele quer o mal do filho. Tá entendendo? É porque ele, ao contrário, ele não quer o mal do filho. Então ele corrige, ele fala brabo, se ajeita, menino. Oxe, que coisa é essa, rapaz? Mesmo assim é Deus. Deus manda a gente se corrigir. Vamos se corrigir, né? Se corrigir, tá? Eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. As pessoas que não gostam de repreensão certa, porque tem repreensão estúpida. Diz que o idiota, ele foge da repreensão. O idiota gosta daquele professor que é todo mundo jogando papel, brincando, caindo, né? E ele não está nem aí. Chega um professor, bora gente, faça essa letra direito, que letra feia é essa? O cara fica com raiva. Então a Bíblia fala sobre os inimigos da repreensão. Então aquele que é inimigo da repreensão, ele sofrerá muito. Porque Jesus repreende, aquele corrige. Se ajeita, rapaz. Senta direito, se comporta, vamos acordar cedo, bora! Isso é repreensão.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Ou seja, eu estou no teu coração. Abre a porta do teu coração e deixa Cristo habitar. Abre a porta do teu coração e Jesus te dará salvação. Abre a porta, abre a porta, abre a porta do teu coração. Abre a porta, abre a porta e Jesus te dará solução. O problema de nós é que nós não abrimos a porta do coração. A gente só abre para aquilo que quer. Tá entendendo? Eu me lembro de um pai, o rapaz era estudante de medicina. O que isso? Faz uns 14, 15 anos. Eu estava assistindo a reportagem, aí tem os Tustuca, né? Os Tutuca. Aí tinha um grupo de cara que resolveu protestar. Aí os caras foram para a praça quebrar as coisas. Quebra, 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 quebra. E eu assistindo a reportagem. Eu digo, oxe. Eu já vizinho, tudo quebra. Tinha um idiota no meio. Quebra, quebra. Lá viu o pai. O pai parou o carro, abriu o carro e a polícia. A polícia ia acertar o cacete, velho. Aí o pai vai, entra no meio da multidão, pega o filho pela camisa e o filho é um lesão, 17 anos. Venha cá, rapaz! Aí a turma do quebra-quebra, ei, eu sou o pai dele. Aí tinha mais de 100 jovens. Ei, mas ele tá na nossa turma. Eu sou o pai dele. E a PM só olhando. Né? E os caras, quebra as estaltas, quebra a praça. Nós tá protestando contra a mula sem cabeça. E aí aqueles jovens vieram contra o pai. Aí teve um que veio, solta o menino. Ele é meu filho. Aí deu uma tapa num protestante daquele, né? O cara cai, eu sou o pai dele. Ele é estudante de medicina e não vai entrar nessa onda de vocês, não. Agora, quem é que vem aí? Ninguém veio. Os caras tiveram mais medo do pai do que da polícia. Aí o lesão, eu quero protestar, pai, eu quero protestar. Protestar nada, rapaz. Você vai passar, vai terminar teu curso de medicina, aí você protesta, bora! Aí jogou o cara dentro do carro e a câmera em cima. Aí tinha uma TV, que é uma TV tuchuca, né? A TV, ai, que pai violento. Ai, que pai violento. Eu dei o maior 10 ao pai. Fica aí! Aí entrou dentro do carro, os caras, ei, seu pai veio nojento, sabe? Cala a boca! Entrou dentro do carro, ligou e foi embora. Aí a polícia olhou para a turma e fez, aí o cacete comeu, bomba de crimogênio, toma cacete. Eu achei o máximo aquele pai, eu achei o máximo. O filho lesão, quero protestar, salve a mula sem cabeça, quero protestar. E os caras dando corda, mas o pai foi corrigir. Ele ficou com raiva, foi. O pai deu umas tapas nele, deu. Mas o pai estava no direito dele, meu irmão. Hoje o mundo não quer mais ser corrigido. Esse pai merecia 1000. Neuza... Sim, esse é o pai nota 10. Eu nunca esqueci desse pai. E nunca esqueci do lesão, que ele era uma lesão. Eu quero protestar, eu quero protestar. E a polícia, só batendo no escudo. O pai entrou no meio, entre a polícia e a turma. Pegou o filho por aqui, ó, pela camisa, assim, bora! Aí lá vem os lesão. Nós é da ONG, Salve a Mula Sem Cabeça, a ONG americana, não sei de quê. Vai, cala a boca, ele é meu filho. Ele é estudante de medicina, ele não é nada de protesto, de nada não. Bora! Ah, mas solta o menino que veio, saiu aqui, pá, ele é meu filho. Quem é que vem aí? Ninguém veio. O pai forte. Mas o pai livrou o filho. Assim que ele botou o cara dentro do carro, do lado estava a PM, do outro estava a turma e eu estava assistindo, né? Aí ele ligou o carro, foi embora. Aí a polícia fez, agora é nós, quebra o cacete! Aí tome bomba, as meninas, ai, que violência! Aí o cacete comeu. Então Deus é um pai que quer nos corrigir. Mas será que nós está aberta a porta do coração? A porta do coração só abre pelo lado de dentro, gente. Se você não abrir a porta do coração, então ninguém entra dentro. Mas o problema é que a pessoa abre a porta do coração para o mal, mas não abre para o bem. Hoje ninguém pode corrigir mais ninguém. É deixar a internet ensinar e os amigos ensinar. Por isso está havendo tanta lasqueira no mundo. Hoje ninguém pode olhar mais nem para ninguém. Você pensou em brigar comigo, já lascou. Entendeu como é a coisa? Então a Bíblia diz, abra a porta do teu coração
E eu vou entrar com você, a gente vai ter comunhão. Essa palavra cear é comunhão, entendeu? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Eu conheci a história de um pai que era vendedor de carros, e ele era muito bruto, né? E o filho que mais aguentou ele, hoje está com as empresas dele. Aprendeu tudo que o pai disse. Mas o pai era bruto, estava errado? Estava. Mas ele era um professor. E os outros tudinho, não, eu quero a maconha, eu quero não sei o que. Pois vá. Vá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se nós não tiver ouvido para Deus, a gente vai ouvir o quê? Você vai ouvir a ONG, Salva a Mula Sem Cabeça? Você vai ouvir os direitos humanos? Você vai ouvir a organização da Baixa da Égua? Você tem que ouvir Deus, gente. Hoje é tanta gente querendo manobrar você, até o jeito de você falar, até o jeito de você sentar, eles querem manobrar. Então Deus diz, se você tiver ouvidos para ouvir, escute. Será que nós temos ouvido para ouvir Deus? A gente está escutando tanta coisa, hã? Então a gente escuta tanta coisa. O diabo é doido para falar no ouvido da gente. E a gente escuta, mas quando chega a Deus, a gente é bruto, é ignorante, é não sei o que lá. Então, se você tiver ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz para nós, né? Porque tem gente que tem ouvidos, mas não ouve. Agora, qual é a cera do ouvido espiritual? Qual é a cera? Passa cotonete. A cera é o orgulho. A Bíblia mesmo diz que os fariseus ouviam Jesus, mas não escutavam. Ouviam, mas não escutavam. Porque eles eram prepotentes, eram orgulhosos. Então o orgulho, imagina, meu pai falou alto comigo, minha mãe falou assim, então se lasque. É muito barulho. Então assim, Deus fala, mas fala para quem ouve. Quem não ouve, o que ele pode fazer? Enfiar no ouvido da pessoa, tome, você tem que me escutar. Agora, se você escutar, você terá vantagens. Porque Deus sempre fala coisas boas para nós. Mas a nossa natureza, o problema do homem é o próprio homem. Não pense que o problema do homem é a besta fera, não. O problema do homem é a gente mesmo. Nós é que é complicado mesmo. Será que nós temos capacidade de deixar de ser complicado? Ou não? Nós achamos que todo mundo está errado e só nós certo. Então aí é onde entra a nossa humildade, né? Às vezes não somente o orgulho, pastor, mas o medo. Medo de quê? Medo de quê? Você tem que ter medo do mundo, porque o mundo é aquele que fala, eu tenho um abismo tão legal para tu pular. Pense no abismo lindo, é a melhor maneira de você morrer, pula. Ai, que abismo, você vai descendo, o vento vai batendo na sua cara, e você vai descendo e a pedra vai aproximando, e você vai descendo e a pedra vai aproximando. Que legal! Aí Deus disse, ei rapaz, não pula daí não, tu tá doido, Tu vai pular do abismo, Aí você acaba bruto, ignorante, Eu vou pular, só porque ele tá dizendo que não é pra pular. Pula não, rapaz, você é idiota, pula não! E o mundo, pula, bichinho, tu é tão linda. Imagina tu pulando e o vento batendo na tua roupa. Ninguém nunca pulou, pula. Eu gosto tanto de você é tão linda, tão maravilhosa. Às vezes, aí onde nós erra. É melhor uma palavra dura, sábia, do que uma palavra falsa, delicada e gostosa. Tu acha que Satanás vai falar com uma pessoa assim, ei, sou estúpido? Não, Satanás, homem maravilhoso, coisa linda, maravilhosa. Casa não, tem muita mulher. Oxe, vai só usando, velho. Hoje vai viver a vida, raparigar, beber, fumar. Oxe, esses caras aí que falam contra drogas, isso é uns careta, velho. Isso são uns caras que não compreendem as nossas dimensões multicerebrais. Olha como esse cabelo é idiota, ele fala até brabo. Então, a voz da serpente é mansa, mas ela conduz à perdição. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido, quem tem os orelhas para ouvir, ouva. E nós temos, graças a Deus. Abre os meus ouvidos, Senhor, para o bem, e abre os meus ouvidos, meus olhos para o bem, e me livra do mal.
né? Ninguém quer correção, só elogios. Ah, é, Daniela Moreira. Ninguém quer correção, só quer elogios. E o diabo sabe elogiar, sabe? O diabo sabe elogiar. E o diabo pode derrubar uma pessoa no elogio. É. Aí você, por exemplo, uma pessoa tem um marido. O marido trabalha, vem tá com a cabeça cheia, tem que pagar lá luz, tem que pagar água, tem que pagar tanta coisa, meu Deus do céu, tal. Aí é meio bruto, né? Aí tem o boyzinho do vizinho que não paga nada, aí fica como você é linda. Esse homem que você casou é muito bruto, ele só pensa em dinheiro. Eu passo o dia todinho aqui fazendo as unhas e levantando maromba. Ai, como você é linda. Se eu fosse seu homem, eu seria mais delicado com você. Lá vem um bruto, ó, trabalhou a noite todinha, lá vem um idiota, ó, fumaçando. Só que quando esse boy assumir, esse boy não vai fazer a feira não, tá? Então é muito bom a gente falar. Tá entendendo como é a coisa? Conta-se uma história. Quem conhece cais aí? Cais, né? O cais chama-se calado. O calado do cais tem 10 metros até a água. Depois que chega na água, tem 18 a 25 metros de fundura no rio. E tem calados que têm correntezas incríveis. Então não é todo mundo que sabe pular de um calado. E você pula de um calado, você chega no porto, tem logo o calado. Aí o calado tem 10 metros de fundura, 10 metros. O cara... Aí depois vem a água. E o calado tem muito tubarão, tá? A maioria deles tem tubarão, peixe grande. Aí depois que chega na água do calado, aí tem 18, aqui na Paraíba é 18 infelizmente, mas chega a 25 a 35 metros. Da de Recife é mais ou menos isso. Então, conta-se que um bocado de boy e de mocinhas brincando no calado do cais, né? Brincando, um empurrando o outro e tal. Aí de repente um empurra a menina se desequilibra e... Aí tem aqueles caras que descarregam navio. Bora! E o cara viu a menina caindo. Aí os boizinhos ficou, ai, é muito alto. Ai, é muito alto. Aí lá veio um cara daquele que descarregava navio e pulou atrás. Só que quando ele bateu na água lá, a menina tava se afogando. E a menina começou a agarrar o pescoço dele, ele tirando, e a menina agarrando o pescoço dele, ele tirando, e ele se afogando também, e os boizinhos lá em cima, ai, e a menina agoniada, morrendo afogada, e agarrada no pescoço dele, ele tirava, aí ele pegou, deu um murro na menina, a menina, desmaiou. Aí ele pegou ela pelos cabelos, aí saiu nadando e puxando. Então, para você sair de um calado do navio, é em torno de 50 metros. Então, ele puxa 50 metros a menina pelo cabelo, deixando a boca dela para fora, para ela respirar, e ela desmaiada. Aí chega na escada, ele pega ela, bora, ajude aqui, bora, ajude! Aí os boizinhos foram lá ajudar, chegou lá em cima, a menina com o nariz sangrando, acordou. Aí um dos boizinhos disse, ai, que homem bruto, deu um murro na menina e ainda puxou ela pelos cabelos. Aí o cara disse, idiota, por que tu não desceu para salvar ela? Então, mesmo bruto, o cara salvou, velho. E os delicadinhos ficaram só... só assim. Então, às vezes, Deus fala, exige algumas coisas da gente, a gente diz, eu prefiro o Satanás, porque o Satanás é tão delicado. Entendeu como é a coisa? Mas muitos gostam de viver ilusão. Girlene Nunes. É verdade. Pessoas não gostam de ouvir a verdade. E perigoso, a verdade no mundo é muito perigoso. Como dizia minha avó, a verdade dói. Lúcia Neves. Então, palavra do Senhor. Amanhã vamos ler capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Explicar, tá? Ok? Palavra de Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é.